Olá, meus queridos irmãos, prazer, aqui é o irmão Mike, estou fazendo mais um vídeo aqui para o canal Estudo na Escritura no YouTube. Hoje, irmãos, a gente vai continuar com a série Vida após Morte. E hoje a gente vai analisar um texto que é usado para afirmar que existe vida após morte e que a alma do ímpio vai para o inferno após a morte e está sob castigo nesse exato momento. E a passagem se encontra, que é muito usada, ali em 2 Pedro 2,9, que diz o seguinte: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Bem, aqueles que têm a ideia de que existe vida após morte, usam essa passagem para provar que a alma do ímpio já está sofrendo nesse exato momento no inferno de tormento. Porém, se a gente analisar o contexto, em nenhum momento está falando de almas incorpóreas que se encontra agora no exato momento no inferno sendo atormentadas. Mas o contexto está falando de pessoas em vida. Porque o contexto diz, seguinte, verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quanto pecaram, antes precipitando-os no inferno, entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. E mais 7 almas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduziu às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, e ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo a quanto venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Olha só no verso 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Primeiramente, a gente tem que saber quem são esses piedosos que Deus livra, da provação. O exemplo se encontra no contexto. A gente vê Ló e Noé sendo livrados da provação. Então, eles estão em vida. E aqui diz que Deus mantém, o injusto sob castigo para o dia do juízo. Eu pergunto, como é que eu posso dizer que aqui se trata de almas incorpóreas no inferno sendo atormentadas? À luz do contexto. Por isso que o contexto trata-se de pessoas em vida, não pessoas pós-morte, mas trata de pessoas em vida. Porque como é que eu posso me basear na afirmação de que aqui se trata de almas no inferno sendo atormentadas? Sendo que o contexto não fala isso. Diz que Deus sabe livrar da provação os piedosos, se trata de pessoas vivas. E o contexto aqui diz o seguinte, no verso 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos e arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em forças e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Então a gente vê, irmãos, que aqui se trata de pessoas em vidas que estão sendo mantidas sob castigo. Como? Porque olha só, se a gente analisar o contexto, aqui diz que essas pessoas abandonaram o reto caminho, se atreviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que diz o seguinte, que amou o prêmio da injustiça. E olha só no verso 16. E recebeu, porém, castigo da sua transgressão. Balaão, através da sua transgressão, ele foi castigado. Eu pergunto, será que ele foi castigado após a sua morte? Não, foi castigado em vida. Ele mantém o ímpio, o injusto sobre castigo, se trata em vida, não se trata em morte. Então o texto é claro, irmãos. Então não tem base afirmativa para provar que ali, que Deus está mantendo umas almas agora nesse exato momento no inferno de tormento sendo castigado. Sendo que o contexto não fala disso, mas o contexto está falando de pessoas em vida. E a gente vê o exemplo de Balaão. Balaão, ele foi castigado por causa da sua própria transgressão. Ou seja, quando o ímpio, quando ele peca, ele já é castigado através das suas próprias iniquidades. Através das suas próprias iniquidades, ele é castigado. O ímpio, o injusto, ele transgride, quando ele peca, vem a consequência, que é o castigo daquelas obras que ele cometeu. Então, irmãos, eu vou deixar aqui para um especialista, eu entrei em contato com um especialista no grego, e ele vai deixar bem claro. Eu vou deixar aqui o link do canal dele, do professor Jefferson.
Eu vou deixar aqui o link do canal dele, vou deixar o WhatsApp. E para você que quiser estudar o grego ou o hebraico do Primeiro Testamento e do Sigo, vou deixar o WhatsApp dele aqui na descrição. E vamos para o estudo. Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que foi feita para mim no meu penúltimo vídeo, que eu fiz sobre se os autores do Novo Testamento fizeram modificações gramaticais quando citaram o Antigo Testamento. Nessa pergunta, o canal Estudo das Escrituras, foi quem me fez essa pergunta. Ele diz o seguinte: paz e graça, professor. Teria como o professor fazer uma análise sobre 2 Pedro 2,9? Pois vi recentemente um debate sobre essa passagem, onde diz que o ímpio já está sofrendo. Porém, no texto crítico dá base para essa afirmação, já porém o texto recebido dá base diferente, como sendo para o futuro. Bom, então para fazer esse vídeo, para responder essa questão, eu coloquei este título aqui: porque as traduções divergem em 2 Pedro 2,9. Bom, muito obrigado aí pela sua pergunta. Quem puder se inscrever no canal Estudo das Escrituras seria bom, para ajudar aí o irmão a crescer também o canal, e assim um vai ajudando o outro, beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto a ser falado... mas antes de começar aqui a falar sobre este assunto, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E também, caso você queira estudar grego do Novo Testamento, hebraico do Antigo Testamento, ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo, beleza? Aqui na descrição está o meu WhatsApp, o meu Facebook, e aí você pode se comunicar comigo. Agora sim, vamos ao vídeo. Ou, ao tema, porque no vídeo já estamos. Bom, a ACF vai dizer o seguinte: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então aqui a Bíblia ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, ela traduz como para serem castigados, O termo grego seria esse aqui, kolazomenos, Esse termo aqui que está traduzido aqui como para serem castigados. A ARA, a atualizada, Almeida Revista Atualizada, ela traduz assim: é porque o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então nessa tradução aqui, você vê que aqui ele está sob castigo e não para serem castigados. Então você tem aqui uma divergência de tradução. Uma diz que os ímpios serão castigados no futuro, no dia do juízo. A outra diz que Deus, o Senhor, ele sabe livrar da provação ou tentação os piedosos e guardar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, esse termo aqui, kolazomenos, ele está traduzido aqui como presente, sob castigo, ou como está na versão NVI, que ela vai dizer manter em castigo, e aqui ela está traduzida para o futuro. Bom, por que isso acontece, Então o que acontece? O problema não está em relação ao tipo de texto. Essa divergência aqui, ela não ocorre em relação porque o texto crítico fala uma coisa e o texto recebido fala outra coisa, porque os manuscritos, eles falam aqui a mesma coisa, eles estão aqui copiados de forma idêntica, de forma igual, certo? Então aqui não tem divergência em questão de manuscrito, não é o texto crítico ou o texto recebido que coloca para o futuro ou presente. Isso acontece por uma simples questão que eu vou explicar agora. Bom, aqui eu tenho o texto grego, que vai dizer o seguinte: oiden, que é sabe, Kyrios,
o Senhor, no caso você iria traduzir o Senhor sabe, aí você traduz o Ruestai, Ruestai quer dizer livrar, né? O Senhor sabe livrar. Aqui você tem o Ekperasmu, Ekperasmu quer dizer da tentação ou da provação. E aqui você tem o Eusebeis, que é os piedosos. Então você tem aqui o Senhor sabe livrar da tentação ou provação os piedosos ou os justos, né? Bom, aí você tem I, que é o de, que é a conjunção de I. Aqui você tem guardar, né? Terein e guardar. Aí você vai ter adicos, né? Adicos quer dizer injustos, né? Pessoas injustas que não são justas. Então ele guarda os injustos para remeram. Remeram quer dizer o dia Crisios, do juízo. Tá? Então ele guarda esses injustos para o dia do juízo. Todo o problema dessa divergência de tradução está nesse termo aqui. Tá? Está nesse termo aqui, ó, colazomenos. O que acontece? Isso aqui é um particípio presente, tá? Na língua grega aqui você tem ele como presente em sua morfologia, em sua forma, certo? Só que um particípio você não pode analisar ele apenas da perspectiva da morfologia, quer dizer, da sua forma. Não é porque ele está lá como presente, né, em sua forma morfológica, que ele vai ser necessariamente um presente contínuo ou um presente habitual. Porque assim, o particípio ele tem várias características diferentes. Porque qual é o propósito do particípio? O propósito do particípio é ele vai ser dependente de outro verbo, ele depende do outro verbo dentro da oração ou dentro da frase. 2, o particípio ele tem como função responder perguntas que são feitas por esse verbo principal, certo? Então eu tenho aqui o verbo principal, isso aqui, ó, terein, que é o infinitivo, né? Guardar, o infinitivo presente, guardar. Tá, então isso aqui é o verbo principal, certo? E o particípio ele responde perguntas que o verbo principal faz. Então você tem várias características de particípio, como exemplo, o particípio modal, ele responde a pergunta como, tá? Então, como que isso aqui acontece? Então, o particípio responde dessa forma. Caso eu tenha um particípio temporal, aí o particípio, a pergunta pode ser feita: quando é que isso aqui acontece? Então, o particípio iria responder: antes disso, depois disso, enquanto isso, e assim sucessivamente. Caso eu tenha um particípio télico, também conhecido como particípio de propósito ou particípio final, ele já tem como função dizer o propósito da ação do verbo principal. Por que que isso aqui acontece? Né? Ou para que isso aqui acontece? Então o particípio responde para isso, isso e isso. Né? Então cada particípio ele vai ter um tipo de resposta diferente. Tá? E o particípio, mesmo que ele seja presente, mas caso ele tenha um valor télico ou ele seja um propósito de finalidade, ele tem como característica futura, mesmo sendo presente. Aí você vai ter diversas gramáticas de grego que vão atestar isso. Daniel Wallace atesta, Zenrick atesta, Robertson atesta. É uma lista gigantesca aí que vão atestar essa característica do particípio presente como sendo futuro. Porque como ele indica o propósito, então o propósito de algo ele é futuro, querendo ou não. Então vamos pegar aqui. Se esse particípio aqui ele for um particípio modal, um particípio de modo, então ele seria traduzido como presente, como está na NVI e na ARA, tá? Sob castigo ou castigando, tá? Porque aqui a ideia, a pergunta que o verbo principal faria é: como é que o Senhor guarda esses injustos? Como? Aí o particípio responde: castigando. Tá? Então aqui eu tenho a resposta. Como eu disse, o verbo principal pergunta
e o particípio ele responde, tá, a pergunta. Então essa aqui seria uma característica de modo, certo? Caso aqui esse particípio ele também pode ser, além de um particípio modal, ele pode ser um particípio final ou um particípio télico, como é conhecido. Então aqui ele seria trazido para o futuro, porque aqui ele indica o propósito. Então a pergunta que o verbo terein, guardar, faz é: para que o Senhor guarda esses ímpios, esses injustos? Para quê? Então o particípio iria responder: para serem castigados. Entende agora por que existe essa diferença? Porque o particípio aqui ele pode ter duas características: de modo, que seria presente, e de propósito, que seria futuro, tá? Então por isso que isso acontece aqui. Eu peguei aqui dois textos, né, Romanos 15 e 25 e Atos 3 e 26, para mostrar a vocês exemplos, né, de que isso realmente acontece, não é nenhuma teoria inventada, tá? Isso é gramaticalmente atestado, certo? Se eu pegar Romanos 15 aqui, verso 25, vai dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui o nuni, né? Primeiro eu vou ter de, né? De quer dizer mas nuni quer dizer agora, né? Mas agora vou, mas isso aqui é o verbo principal, tá? Vou, está no presente, mas agora vou, és Jerusalém, quer dizer para ou a Jerusalém. Então Paulo está dizendo: mas agora vou, né, para Jerusalém. Aqui você tem um particípio, ó, diaconon, um particípio final, um particípio télico. Ele aqui também é presente, tá? Em sua morfologia, mas ele não vai ser traduzido como presente. Por quê? Porque ele é final, ele expressa o propósito. Então, para que Paulo está indo a Jerusalém? Com o propósito de quê? Aí aqui a tradução coloca, né, para ministrar tos hagios, quer dizer, aos santos, para ministrar aos santos. Então, enquanto Paulo não chegou em Jerusalém, isso aqui ainda não aconteceu. Isso vai acontecer ainda, porque ele está indo para ministrar. E não, o texto não, isso aqui não pode ser um modal, né? Estou indo a Jerusalém ministrando. Não, é para ministrar. É para o futuro. Então, enquanto ele não chega lá, isso aqui ainda não se cumpriu. Isso aqui é um particípio presente, tá? Aqui eu tenho Atos 3 e 26, né? Que ele vai falar, né, que Deus ele ressuscitou Jesus, certo? Vai dizer assim: ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós para que nisso vos abençoasse, tá? Então, quando você pega o texto grego, né, dessa parte aqui, você tem essa expressão aqui, ó, apestelen. Apestelen quer dizer enviou, tá? Enviou. Ele enviou. Terceira pessoa do singular. Ele quem? Deus enviou ele, né? Aí ele enviou para que propósito? Isso aqui é um auristo, né? Um auristo, ele tem uma característica passada, né? Ele enviou no passado para abençoar vos, né? Para vos abençoar. E aqui você traduz como para abençoar, mas isso aqui é um particípio presente, tá? Então você vai ter essa característica do particípio presente. Mesmo ele sendo um particípio presente aqui, ele vai ser traduzido como futuro. Por quê? Porque ele tem um valor final, ele tem um valor de propósito, ele tem um valor télico. Então a característica aqui é futuro. Ele não enviou abençoando, ele envia para abençoar. Então você nota, enviou no passado para algo futuro, certo? Só que aqui é um particípio presente, só que o presente aqui ele é um presente futurístico, indicando algo, indicando aqui um propósito, certo? Outra coisa, né, que o particípio presente ele também pode ser atestado é que
Às vezes, como Zerrick fala em sua gramática, ele diz que um particípio não é porque ele é presente que ele vai ser presente na tradução. Porque, exemplo, se você pegar o termo ruomenon, ruomenon é um termo, é um particípio que significa que liberta ou que salva. Se esse termo ele for usado para Deus, né, que Deus é aquele que salva ou que liberta, isso aqui já seria um tipo de particípio presente atemporal. Atemporal por quê? Porque ele não está fixo em um tempo. Deus não salva só hoje. Então, quando diz que Deus é aquele que salva, é aquele que liberta, não está dizendo isso hoje, no devido presente. Quer dizer que ele faz isso em todas as épocas. Ele salvou ontem, salvou hoje e vai salvar amanhã. É algo atemporal, mesmo o particípio sendo presente. Ok, pessoal? Então, essa é por esse motivo, tá, que as traduções divergem aqui em 2 de Pedro 2:9. Ok? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.